Um ótimo dia para você que está acompanhando mais uma vez o canal Edmilson Santos. É uma satisfação imensa estar aqui nesse momento e depois de algum tempo voltando para trazer mais uma palavra, uma mensagem para edificar a sua fé. E confesso para vocês que estou muito alegre, feliz e grato a Deus por voltar a trazer uma mensagem aqui em nosso canal. Eu digo sempre que o momento e a hora oportuna é Deus que prepara. E como vocês sempre sabem, quando eu gravo aqui na minha casa sempre tem um barulho externo, mas eu peço que você foque na mensagem e que o Senhor possa edificar a sua vida, possa edificar o seu coração. Quero deixar aqui também registrado o meu abraço ao pastor Júnior, com quem tive a oportunidade de estar alguns dias e fiquei muito feliz em revê-lo. Quero aqui deixar registrado o meu carinho e o meu apreço, Fico feliz em saber que Deus tem usado muito a vida dele ali na cidade de São Gabriel. Agradecer também toda a sua família, sua esposa, a irmã Nerli, o seu filho, que Deus abençoe em nome de Jesus. E também aos irmãos que eu tive contato ali em São Gabriel. Foram dias bem produtivos e onde o Senhor pôde nos ensinar coisas preciosas. Queridos irmãos, hoje eu quero compartilhar um texto com vocês que se encontra na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo de número 19. Essa mensagem, ela chamou minha atenção devido a algumas experiências que tive, e a gente sempre tira lições, Quando você observa as circunstâncias, as coisas que acontecem em sua volta, o Senhor fala com você e você sente a necessidade de compartilhar. E aí você pode perguntar, mas depois de tantos meses, você começou com a série de Êxodo no seu programa e muitos ficaram na expectativa da continuidade dessa série. Irmão, fica tranquilo que com a permissão do Senhor, claro, se o Senhor nos permitir, vamos dar continuidade. E o desejo do meu coração é poder gravar tantas mensagens, de preferência se fosse todo o livro da palavra de Deus, toda a Bíblia, mas isso depende da vontade de Deus. Então, se o Senhor permitir, vamos voltar sim, vamos trazer aqui mais episódios da série do Êxodo. Eu tinha até mencionado para vocês que o propósito do meu coração é fazer todo o livro do Êxodo, livro por livro, e a gente vai crescendo, amadurecendo, aprendendo, E também tirei um tempo aí para fazer algumas pesquisas também, E os processos que a gente vive dia a dia vai forjando também a nossa vida espiritual. Então, falando desse texto, quero usar aqui hoje a versão NVI e quero aqui trazer uma parte introdutória inicialmente desse texto, que ele vai dizer o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos, ou estejam todos prontos, em algumas versões, Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Aí o verso 20, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Até aqui. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto é que ele começa dizendo: meus amados irmãos, tenham isto em mente. O que você deve ter na sua mente? Duas coisas você deve estar pronto. Uma delas é estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E ouvir não é algo simples, por mais que possa parecer, Porque no sentido de crescimento espiritual, ouvir vai demandar de nós, de fato, humildade. Eu digo que uma pessoa, ela só pode verdadeiramente
ser aperfeiçoado no sentido de ouvir quando a humildade se torna habitual na vida desta pessoa. Todo dia você tem uma oportunidade de aprender a ser humilde, mais humilde. E quando em algum momento a gente pensa que somos humildes, vem uma situação ou outra que nos desafia e que nos mostra que nós somos extremamente limitados, porque em algumas situações nós não temos capacidade de ouvir. O nosso impulso carnal é de querer o quê? Falar. Só que esse texto, o apóstolo Tiago, com muita sabedoria e propriedade, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai dizer: meus irmãos, estejam prontos. Para o quê, irmãos de meus? Primeiro, esteja pronto para ouvir. Principalmente ouvir a palavra de Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E você sabe que sem fé o homem não pode agradar a Deus. Um homem que não consegue ter fé é porque ele não tem humildade de ouvir. Se ele não tem humildade de ouvir, significa que ainda a soberba governa a sua mente. A altivez. Ouvir não é algo fácil, dependendo de quem está falando com você. Porque se for uma pessoa que você, entre aspas, conhece, talvez você pode questionar. Talvez você possa chegar para essa pessoa e dizer: por que eu tenho que te ouvir? Talvez você queira se colocar numa posição de superioridade e falar: por que eu tenho que te ouvir? Ainda mais quando você está lidando com pessoas que, teoricamente, pensam que conhecem a palavra de Deus. Para você aconselhar uma pessoa que já tem um tempo de fé, que já experimentou algumas coisas, é difícil, não é simples. Então, de fato, ouvir demanda humildade, humildade genuína. Você decide se sujeitar àquele aprendizado. Você decide dispor ou colocar o seu ouvido à disposição para ouvir o que aquela pessoa tem a te falar. Então, quando você vê uma pessoa muito dura, ou quando ela não olha nos teus olhos quando você está falando com ela, ou que ela nem presta atenção, você pode ter certeza que essa pessoa não tem interesse em te ouvir. Mas fica tranquilo, se você está falando algo da parte de Deus e essa pessoa não tem interesse em te ouvir, Deus vai trabalhar de uma forma para que ela aprenda, seja na dor ou seja em outros processos que ela enfrentar na sua vida. Mas de alguma forma, se Deus tiver um propósito nessa vida, ela vai ouvir. E se tem uma coisa que ajuda nesse processo, a pessoa aprender a ouvir, é o tempo. As circunstâncias, as situações que você enfrenta no dia a dia, isso impele a pessoa a amadurecer e rever alguns conceitos e faz com que ela reflita a respeito dessa questão e ela passe a te ouvir. Então, assim, particularmente, eu não escondo isso, sou muito aberto no sentido de falar algumas questões que já vivenciei. Eu tive muita dificuldade na minha vida em ouvir. Talvez por isso eu passei por problemas sem necessidade. E eu reconheço isso. Eu fui soberbo. Muitas vezes eu fui orgulhoso e não me sujeitei aos conselhos que recebi porque achava que aquela pessoa não tinha condição de me aconselhar. Eu fui um tolo. E como Deus tinha um propósito para que eu entendesse, Ele permitiu que eu passasse por situações de sofrimento para dar valor a esse ensinamento.
Então, quando você vai amadurecendo o seu coração e a sua mente, e vai aprendendo com as coisas que Deus te permite aprender, seja através de conselhos, experiências, você vai revendo o seu conceito. Então, quando o apóstolo Tiago escreve a respeito dessa questão, é uma forma dele, de fato, exercitar o seu espírito no sentido de nos mostrar a verdadeira humildade. Ou seja, humildade não tem nada a ver com questão social, posição social. A verdadeira humildade que vem do Senhor é quando você se dispõe a se arrepender, reconhecer as suas fraquezas, os seus defeitos e dizer: estou pronto para ouvir. Mesmo que essa pessoa você a conheça e mesmo que em algum momento ela sentou para te ouvir, mas que em outra posição Deus a colocou para te ensinar. E não pode ter vaidade em nosso coração nesse sentido. Sabe por quê? Porque eu já vi questões importantes serem decididas, principalmente na vida de pessoas que conhecem a palavra, justamente tratando desse ponto. Pessoas que perdem, mesmo sendo conhecedoras da palavra, o inimigo saqueia, tira dessa pessoa muitas coisas porque ela não tem humildade e capacidade de ouvir. Toda pessoa que não ouve, ela tem uma parte soberba no seu coração. Isso precisa ser removido. Você não pode achar que sabe, ao ponto de não ter mais humildade de sentar e ouvir alguém que na sua mente, você acha que é inferior a você. Não, irmão. Tenha disposição para ouvir. Desde uma pessoa que você possa imaginar que não tenha nada para te acrescentar, como tenha a humildade de aprender até com uma criança. Salomão, ele tinha uma sabedoria, claro, dada por Deus, que ele dizia o seguinte: olha, vai ter com a formiga. Ele falava isso para quem era preguiçoso, porque ele queria passar uma lição. Se você é ensinado a ter com uma formiga, quando o pensamento ou a atitude de preguiçoso vem sobre você, que dirá não ouvir uma outra pessoa que tenha algo importante para te falar ou para te ensinar. Então, se tem uma coisa que você deve sempre estar pronto é ouvir. Agora, é claro que quando você ouve, você avalia, você analisa se aquilo que você está ouvindo de alguma forma vai contribuir para você ou não. A própria Bíblia te ensina a você ouvir e filtrar o que você ouve. Mas se aquilo te agregar, trazer alguma lição, alguma experiência nova, alguma coisa que até então você não pensou, absorva. Procure aplicar aquilo no seu coração, procure colocar aquilo em prática. Pense comigo, se você analisar esse primeiro capítulo de Tiago, por exemplo, do livro de Tiago, você vai perceber alguns versículos antes. Olha só, versículo 17 do capítulo 1. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Não há ninguém que faça o bem, irmãos. Resumindo, é isso. Se Deus não permitir, não der essa dádiva a você, você não consegue fazer nada de bom para o seu semelhante. Tudo de bom que você possa fazer vem de Deus.
porque Ele não muda. Ele não é inconstante como nós. Ele é perfeito. A sua mente é perfeita. Se Ele está dizendo que nós devemos estar prontos para ouvir, é porque a função sua nesta terra é mais aprender do que ensinar. Nós estamos num corpo onde a nossa natureza pecaminosa nos induz ao erro o tempo inteiro. Se você não produzir um relacionamento diário com o Senhor, você se perde. Você se perde nas suas palavras, você se perde no seu comportamento. Você tem capacidade de ouvir? Às vezes nós somos impelidos a ouvir verdades das quais podemos imaginar, eu não mereço ouvir isso. Mas será que você não merece? Faça uma autorreflexão a respeito das suas atitudes, do seu comportamento nos últimos anos. O que as suas ações te mostram? Aonde você está hoje? Qual é o momento hoje da sua vida? Será que de fato você está pronto a ensinar ou a ouvir? E isso tem muito a ver com a resposta de Deus na nossa vida. E você vai entender nesses 2 versículos que eu vou compartilhar com você aqui hoje. Isso é apenas a introdução dessa primeira parte desse versículo 19, mas eu quero dizer para você uma coisa. Não permita que a vaidade e a soberba ignore os avisos que Deus tem colocado na boca de pessoas que você até então não tem dado a devida importância, mas que são claros no sentido de evitar que você caia em erros que possam te prejudicar. Entendeu? E outro ponto importante. Quando você desenvolve a habilidade de ouvir, quando você se dispõe, se humilha, porque de fato a disposição de ouvir é você calar o seu ego. E isso não é algo simples. Quando você cala o seu ego e permite ser ensinado, coisas extraordinárias Deus começa a fazer em você. Quando você entende a hora de ouvir, e convenhamos, vai ser em muitos momentos do dia, e quando você entende a hora certa de falar, você vai ser mais eficaz em todos os sentidos na sua vida. Escute o que as pessoas têm a falar, principalmente a seu respeito. Ouça com atenção. Analise. Se aquilo fizer sentido para você, guarde e procure corrigir e aplicar isso na sua vida seguindo aquele conselho. Mas se aquilo não faz sentido, se não vem alinhado com a vontade de Deus para a sua vida, ignore. Mas olha que interessante. Uma coisa você deve estar pronto, e eu falei aqui para você, é ouvir. E 2 é essenciais para que Deus possa te responder. Qual? Você deve ser tardio para falar. Espere. Principalmente quando se trata de decisões que você precisa comunicar a alguém.
Reflita bem na questão. Não seja apressado na sua palavra. E você vai perceber que respostas maduras atraem de fato uma vida abençoada e próspera. Quando você tem essa capacidade de meditar, refletir nas questões que são apresentadas a você, a possibilidade de você tomar boas decisões são grandes, de fazer boas escolhas são altas. Então, falar na hora certa, comunicar uma decisão na hora certa, facilita a sua jornada, a sua caminhada. Outro ponto importante: não ser apressado para se irar contra uma situação ou alguém, por mais que você tenha a sua razão. E a resposta, porque você deve agir dessa forma, está justamente no versículo seguinte, no verso 20, que vai dizer: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sabe aquelas questões que você quer resolver do seu jeito? Sabe aquela agonia que você tem no seu coração de querer agir no impulso da sua carne? Pois é, quando você toma uma atitude como essa, você está respondendo da seguinte maneira: Senhor, eu não confio no teu agir, eu quero fazer do meu jeito. E a possibilidade de você se machucar e ferir é grande. Meu irmão, minha irmã, eu falo uma coisa para vocês. Hoje, eu me disponho muito a ouvir, sabe? Eu amo separar um tempo de qualidade para ler a mensagem de Deus, a palavra, e refletir a respeito daquilo que o Senhor está me ensinando. E pode ter certeza que esse tempo que eu fiquei sem gravar, sem trazer uma mensagem aqui no canal, eu ouvi muita coisa. Eu vivenciei coisas do meu dia a dia que me ajudaram até trazer essa palavra aqui para vocês. E é importante a gente ter a humildade de ouvir, de refletir a respeito das questões que trazem até nós. Um bom motivo, então, para você desenvolver essas habilidades na sua vida é justamente para que a justiça de Deus seja feita. E a justiça de Deus nem sempre ela vai ser favorável, porque não são todas as situações que você tem razão. Tem situações que você não tem razão. E quando você cala o seu ego, renuncia o seu eu, de querer se achar autossuficiente e responder a uma pessoa, você se dispõe diante de Deus a ser ensinado. E quando você se dispõe a ser ensinado, Deus ele traz respostas para você que até então você nem imaginava receber. E isso vem em forma de bênçãos, isso vem em forma de conquistas, de maturidade espiritual, pode vir em várias maneiras, porque Deus viu em você que você aprendeu a importância de se ouvir. Agora, é fácil ouvir, mesmo que você tenha ouvido essa mensagem, ou mesmo que você tenha estudado sobre essa questão? Não, porque você tem que se humilhar, é algo que você tem que procurar fazer sempre. Porque o nosso ego, ele quer estar sempre vivo. Nós somos
muito vaidosos em nossas atitudes, o hábito de se calar, de se sujeitar, de se humilhar, não é corriqueiro, não é algo que a gente costuma ver toda hora na nossa vida. Isso é culpa nossa. Não se escuta, né? Não se vê mensagens falando a respeito dessa questão, que é necessário você se calar por um tempo, permitir Deus te ensinar. Fala: Senhor, por mais que eu não queira, eu decido me sujeitar à tua vontade. Eu quero ouvir. Aí Deus começa a usar pessoas que você... Mas como assim o Senhor vai usar essa pessoa para falar comigo? Pois é. Mas ela não está no meu nível. Pois é. É Deus testando o seu nível de humildade. Isso tem muito a ver com as respostas de Deus. Isso vai determinar se você está pronto para receber a justiça de Deus em seu favor ou não. E se você em algum momento foi injustiçado na sua vida, ou se você lidou com situações aonde essa questão não foi resolvida na tua mente, pegue essa lição do apóstolo Tiago e aplique ela na sua vida. Chegará a resposta de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. A vontade de Deus, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Sempre. A vontade de Deus, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E eu te pergunto, como está o seu ego? Você está inflado? Você está indignado com alguma coisa que fizeram para você, com você, ou com alguém que você ama? A vontade do seu coração é ir lá e responder e falar e jogar na cara de alguém as suas razões? Ou você está disposto a calar o seu ego para Deus trabalhar, para Deus falar, para Deus fazer? Então é algo que eu quero despertar você para refletir hoje. Tira as vaidades do seu coração, tira a soberba, se sujeite a Deus, se humilhe, que todo o processo de exaltação na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, começa com essa grande lição. Se humilhe, desça. Com Deus começa descendo, mas no final da jornada você vai terminar subindo. Amém? Então se humilhe, sujeite-se a Deus, ouça. Se Deus permitiu esse tempo para você ouvir, ouça e ouça. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua fé. Quero desde já pedir para que você possa deixar o seu like nesse vídeo, se essa palavra ela faz sentido para esse momento que você está vivendo hoje. Compartilhe ela com alguém que você ama. Se você de fato entendeu essa palavra e se você é desprovido das vaidades, do orgulho, então deixa o like, deixa o seu comentário. Fala: irmão Edmilson, que bom poder ouvir essa palavra. Fale aí, ou seja uma crítica também: não gostei, não concordei. Faça alguma coisa, dê até um dislike,
mas não fique em cima do muro. Amém? E compartilhe aí nos grupos da família. Talvez tenha alguém que precisa dessa palavra hoje. E você pode ser um instrumento para abençoar essa vida. Que Deus te abençoe. Lembrando que nós vamos estar voltando depois para dar continuidade à nossa série. Quero agradecer de coração a todos que têm orado sempre pela nossa vida. Muito obrigado. Sei que existem pessoas que, mesmo de forma silenciosa, não precisa dizer aqui para mim nos comentários que está orando, né? Deus conhece o seu coração, mas muito obrigado por apresentar a minha vida, por apresentar esse canal nas tuas orações. Se eu estou vivo, se eu estou de pé, se eu estou trazendo essa palavra para o seu coração, é porque Deus de fato tinha um propósito para nós hoje. Amém? Que Deus te abençoe. Forte abraço e até a nossa próxima mensagem, assim Deus nos permitir.